Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Feltrin. Eu resolvi fazer esse vídeo para orientar algumas pessoas e ajudar na questão do agendamento da prova teórica da ANAC, na banca da ANAC, seja ela para piloto, para comissário, que o procedimento acaba sendo bastante parecido, mas hoje o foco vai ser uma simulação de um agendamento de algum comissário que já fez o curso teórico e já está aprovado na parte teórica e deseja fazer a banca da ANAC. Algumas pessoas têm dificuldade devido ao site, então eu vou tentar fazer da maneira mais objetiva e clara que eu puder por aqui. Então, primeiramente, vocês podem ver que a página do Google está aberta, porque acaba sendo mais fácil de encontrar os links específicos pelo Google. Então, aqui no Google, como tudo na aviação existe um regulamento, existe uma regulamentação, não é diferente com a prova teórica da ANAC. A prova teórica da ANAC também tem um documento que regulamenta, dá as diretrizes, os objetivos, as permissões, as proibições sobre o que deve ou não ser feito na hora da prova, etc. Onde que nós podemos encontrar isso? Na própria página do Google, você pode digitar Exame Teórico ANAC. E ele vai te direcionar para o primeiro link aqui, ó, já do site da ANAC. Clica no link. E ele vai abrir essa página já no site da ANAC. Essa página não fechem, que ela vai ser bem importante para futuras ações no nosso agendamento. Então, aqui, exame teórico, é isso que nós pretendemos. Informações essenciais sobre exames teóricos da ANAC para pilotos, comissários, despachantes operacionais, etc. Essas instruções podem ser encontradas na Instrução Suplementar 00003. Este aqui é o nosso documento principal, que vai dar as diretrizes do que nós precisamos, o que devemos, o que não podemos fazer. Então, você vai acessar primeiramente esse documento. Só clicar em acesso, ele já vai abrir o PDF com a IS. Está aqui do lado, IS 003 ECO, que é a revisão ECO. Sua última modificação foi em 17/4/2017, ou seja, muito recente. E aqui em anexos vai ter o próprio arquivo da instrução suplementar. Lembre-se de sempre conferir exatamente o que vocês estão abrindo, porque numa eventualidade de você abrir um documento errado, você não vai encontrar a informação necessária. Então, a instrução suplementar é 003 revisão ECO, essa mesmo que para exames teóricos de concessão de licenças, habilitações ou certificados. Excelente, então é esse o documento que precisamos. Um pouquinho aqui para baixo, abaixo das considerações gerais, temos as organizações, conteúdo e duração dos exames. Aqui é a parte que vai falar quanto tempo vai durar o nosso exame, qual a sigla do nosso exame e quais são as matérias que nós vamos fazer. Obviamente, muita gente já conhece essas matérias porque passou por um curso teórico anteriormente, e aqui é um resumo do que está no manual do seu curso. Então, nós queremos curso de comissário, então aqui no nome eu vou procurar comissário de voo. Piloto privado, piloto comercial, instrutor, voo de conhecimento, comissário de voo. Então, a sigla CMS para o curso de comissário de voo, para a prova de comissário de voo, e eu tenho aqui 4 matérias, né? Eu tenho emergência, segurança e sobrevivência, regulamentação da aviação civil profissão, medicina espacial e primeiros socorros, e CGA, conhecimentos gerais de aeronaves. Aqui ele fala os 4 blocos que eu vou ter durante a prova e quanto tempo eu tenho para fazer cada bloco. 30 minutos por bloco, ou seja, 2 horas na totalidade de prova. Então, já sabemos que a nossa sigla é a de CMS. Um pouco mais para baixo, assim como as outras matérias também, tem aqui cada tempo de prova e cada sigla da referente matéria, certo? Um pouco aqui mais para baixo, nós temos a finalidade dos exames e o requisito desses exames. Então, a nossa finalidade vai ser a concessão de uma licença de comissário de voo, certo? Então, aqui é a parte de piloto, não é isso que queremos. Pilotos de ultraleves, não pilotos. Então, não pilotos, a finalidade concessão da licença de comissário de voo está regulamentado pelo RBH 63.65 e o exame que o candidato deve ser aprovado é o de CMS. Então, até então, nenhuma novidade. Beleza, continuamos descendo um pouco aqui na nossa IS, chegamos no capítulo 8 de taxas. Se você já fez um curso teórico, provavelmente foi orientado no curso teórico que você tem que pagar uma GRU, ou a TEFAC. A TEFAC é a Taxa de Fiscalização de Aviação Civil. É um boleto que você precisa gerar pelo site da ANAC e pagar uma taxa referente à prova que você vai fazer. Essa taxa você gera pelo próprio site da ANAC. A TEFAC é recolhida através do pagamento do boleto bancário, uma GRU simples, gerado em um sistema próprio da ANAC disponível em, e ela dá o link. Esse link é o lugar onde você vai gerar o boleto da prova. Não adianta nada você enviar um formulário pedindo para fazer a prova da ANAC se você não tiver a GRU
já paga. Então, clicando naquele link, você vem para a parte de áreas de interesse da ANAC. A sua área de interesse vai ser tabela de serviços, que é onde você vai gerar um serviço para exame teórico. Beleza, carregamos todos os códigos que a ANAC dispõe para pagamento de boleto, de prova, de concessão de licença, enfim. Só que, como vocês podem ver, existem vários tipos de links aqui. Você tem que saber qual vai ser o da sua prova teórica. Voltamos para IS 003 e um pouquinho aqui para baixo temos o código. Então, para exame de comissário de voo, temos um valor de R$ 68,21 por matéria, e o código da taxa é o 5118, 5118. Então, vamos voltar para a parte de serviços e procurar esse código aqui na GRU. Para facilitar para todo mundo, esse código está na página, pelo meu computador, na página 8. Então, aqui na página 8, código 5118, 5118. Inscrição para exames de conhecimento teórico nas lições e habilitações, mecânico, piloto privado de avião, piloto privado de helicóptero, comissário de voo. São 68,21 por matéria, ou seja, estou no link correto. Clicamos nesse link e ele vai abrir a última parte da GRU. Então, o código que ele vai gerar para o seu boleto, o nome da unidade, a Agência Nacional de Aviação Civil, confere o código novamente, se foi para o 5118, e a descrição do que você está fazendo. O valor principal, como visto anteriormente, é de R$ 68,21. Quantidade de documentos a serem pagos. Como são 4 blocos, uma prova de comissário, são 4 blocos que você vai gerar o boleto. E clica na calculadora. Ele vai dar um valor do documento total de R$ 272,80. Como é uma GRU, um Guia de Recolhimento da União, esse boleto deve vir no seu próprio CPF e no seu nome. Ele não é transferível. Então você tem que colocar o seu CPF aqui no campo de CPF e o seu nome completo no campo de contribuinte. Depois de colocar essas informações, é só clicar em confirmar, que ele já vai abrir uma página ou um PDF com o boleto. Você pode imprimir esse boleto e pagar em qualquer banco do Brasil. Ele só pode ser pago em Banco do Brasil. Lembrando também que, após o pagamento, você tem que aguardar um tempo de 5 dias úteis, que é o tempo que demora para compensar esse boleto. Se você mandar o seu formulário logo em seguida do pagamento da GRU, talvez a sua prova não seja agendada para as datas que você solicitou, devido à data do pagamento da própria GRU. Outra coisa importante, depois que você pagar a GRU, você não pode jogar fora o boleto, o recibo do seu pagamento. Guarde bem o recibo que você vai usar na hora do agendamento. A GRU, quando você gerar, por exemplo, hoje é dia 24 de agosto, se nós gerássemos uma GRU agora, ela teria um mês de vencimento aproximadamente. Então ela venceria dia 24 de setembro. Então você tem um mês aproximadamente para pagar essa GRU. E depois de paga, ela tem uma validade de até 5 anos. Então, por exemplo, quero fazer a prova em fevereiro do ano que vem. Eu posso pagar a GRU agora e só marcar depois. Eu tenho até 5 anos para fazer o agendamento usando esse recibo da GRU. Então, geramos o nosso boleto, fomos até o Banco do Brasil, pagamos, esperamos os 5 dias úteis e voltamos para a nossa IS para fazer o agendamento da prova. Uma outra coisa importante, como o curso de comissário é regulamentado pela ANAC, você necessita de uma aprovação teórica para ver se você foi aprovado num curso, numa escola, para poder fazer a prova da ANAC. Onde eu posso ver se eu fui aprovado ou não? Abre uma nova guia, vai no Google e digita alunos ANAC. Vai dar esse primeiro link, também é da ANAC. E aqui você coloca o seu CPF. Clicando em buscar, ele já vai dar a sua situação. Vai aparecer seu nome, o nome da escola e se você foi aprovado ou não no curso teórico, certo? Se o seu nome saiu aqui, você já pode enviar um formulário para a ANAC. Bom, continuando então o nosso procedimento aqui, depois que você pagou sua GRU, aguardou 5 dias no Banco do Brasil, ficou com o recibo do pagamento. Também pode observar aqui que nessa tabela de códigos existe o código 5122, que é a prova de segunda época. Você também provavelmente foi orientado no seu curso teórico. No caso de prova de comissário, como são 4 blocos, se você reprovar em um dos blocos, não atingir a média de 14 questões, o mínimo de 14 questões, perdão, você pode fazer a prova de segunda época. Você só pode reprovar em uma, no caso de comissários.
Você reprovando em uma, você tem que pagar uma nova GRU. Só que essa nova GRU só vai ter o valor da matéria que você ficou. Não precisa ser a totalidade da prova, certo? Então você vai pagar novamente um boleto de 68,21 pelo mesmo procedimento que eu fiz anteriormente e vai fazer só a prova do bloco que você ficou de segunda época, certo? Beleza, tá tudo pago, tudo certinho. Agora vamos vir para a parte de inscrições, pré-requisitos da inscrição. Sabemos que para a prova de comissário precisamos de uma aprovação no respectivo curso homologado, que já foi citado anteriormente naquela aba Alunos, ANAC. Se você quiser clicar nesse link aqui, ele vai direcionar para o mesmo lugar. Colocando seu CPF, você vai ver se o seu nome já está no banco de dados da ANAC. Após isso, você precisa fazer a solicitação da inscrição. Como funciona? A solicitação da inscrição é realizada através da entrega ANAC dos seguintes documentos: formulário de inscrição preenchido, já vou mostrar para vocês onde está, comprovante de pagamento da TEFAC, ou seja, o recibo do seu boleto da GRU, documento de identificação e CPF. O documento de identificação pode ser um RG. Alguns RGs já vêm com o CPF embutido, não tem problema, pode ser só o RG, se ele já tiver o CPF. Se não, manda os dois documentos. Os documentos devem ser digitalizados em arquivos de formatos PDF, JPEG, PNG ou GIF e enviados ao e-mail agendamento.exame@anac.gov.br na forma de anexos. Não são aceitos links ou arquivos armazenados em nuvens. Mande o arquivo como se fosse um e-mail anexo normal, um anexo de e-mail normal. Porém, antes de você enviar o e-mail para esse endereço, você precisa do formulário de inscrição preenchido. Onde está esse formulário de questão preenchido? Na primeira aba lá de exame teórico, onde nós começamos todo o nosso processo, tinha alguns links. E existe o link do formulário de inscrição. Clicando no link de formulário de inscrição, ele vai abrir e vai baixar um documento Word. Esse documento Word é o seu formulário, onde você vai solicitar a sua prova. Então, formulário de inscrição de conhecimentos teóricos, exame de conhecimentos teóricos. O exame que você vai fazer, comissário. Então, você assinala comissário. Esse formulário pode ser tanto preenchido pelo computador, se você tiver condição de preencher pelo computador, ou você pode imprimi-lo, preencher à mão, a caneta, e escaneá-lo de volta ao computador, e aí sim enviar para a ANAC. Então, primeiramente, comissário de voo, candidato, nome completo. Essa parte aqui é de dispensa de matérias. Como é uma prova inicial, a gente não precisa preencher. Candidato, nome completo, seu código ANAC, seu telefone, CPF e e-mail. Sempre antes de mandar a prova, o documento para a prova, confiram se todos os dados estão corretos. Agendamento. Qual cidade você deseja fazer a prova? Aqui ele dá as opções da cidade. Então vamos supor aqui São Paulo. As datas onde você deseja realizar essa prova. Lembrando que essas datas são sugeridas. Por exemplo, vamos supor aqui dia 22 de setembro, que é uma sexta-feira. A segunda data, dia 25. E a terceira data, dia 26 de setembro. Beleza, coloquei as três datas possíveis para que eu possa fazer a minha prova. Isso vai da agenda de cada um, certo? Caso não haja vagas nas datas acima, deseja que a ANAC agende para a primeira data disponível a partir da mais antiga, ou seja, a partir de 22? Sim ou não, também vai da sua escolha isso. Se você selecionar a parte não, desejo somente ser informado da indisponibilidade, a ANAC vai te responder que não tinha para aquela determinada data. Dados do pagamento, por isso você não pode jogar o seu recibo fora. Data do seu pagamento da TEFAC, vamos colocar aqui, 3 de agosto. O serviço que você escolheu era o 5118, né? Prova de exame teórico para comissário. O valor, R$ 272 e alguns centavos, que eu não me lembro agora quais eram. E a autenticação bancária. O que é isso? No rodapé do seu recibo existe um código alfanumérico. O Banco do Brasil vai gerar no momento do pagamento. Esse é o código da autenticação bancária que você precisa colocar aqui para eles verificarem no sistema financeiro deles se realmente caiu a GRU. Aqui embaixo, solicito inscrição do exame teórico conforme acima especificado e declaro estar ciente que as informações por mim prestadas são verídicas e que a prestação de informações falsas de entidades públicas constitui crime previsto no Código Penal. Por isso, confiram tudo. Local e data, de onde você preencheu o formulário. E, por fim, a assinatura. Você preencheu, ou se você imprimiu ou se você preencheu pelo computador, agora você vai enviá-lo à ANAC. Voltando aqui para a IS, você vai enviar através do e-mail agendamento.exame@anac.gov.br. Atenção que não é .com.br. Se você mandar para um .com, ninguém vai te responder. Sua prova não vai ser agendada. Prestem atenção. Qualquer dúvida que você tiver durante
o agendamento da prova, consulte a IS 003. Aqui tem tudo o que você precisa fazer para marcar a prova e as orientações durante, o que tem que fazer antes, o que tem que fazer lá na hora, tudo certinho. E é bem simples, na verdade, essa IS. Reagendamento de inscrição. Se eventualmente você reagendou você agendou sua prova e eles mandaram uma data para você e você teve um imprevisto e não puder comparecer na data marcada, você pode, se existir uma antecedência de 5 dias antes da prova que você tem marcada, mandar um novo e-mail para esse endereço pedindo um reagendamento de prova. E aí você precisa colocar o número da sua inscrição, o seu CPF, a prova que você vai fazer e a data nova que você quer reagendar, certo? Lembrando que 5 dias. Também vale ressaltar isso aqui, ó. Deve solicitar o exame com no mínimo 5 dias e no máximo 90 dias de antecedência. Então você não consegue marcar uma banca da ANAC com 1 ano de antecedência, por exemplo. O máximo é 90 dias, certo? Locais e horários dos exames. O exame será realizado exclusivamente no local e horário definido no comprovante de inscrição que a ANAC vai te mandar. Ela vai te mandar onde você vai fazer e o horário da sua prova. Chegue com antecedência. Olha aqui, ó. Recomenda-se a chegada de local com antecedência mínima de 30 minutos. Faltando 10 minutos para o início do exame, não será permitida a entrada de candidatos no local. Chega com antecedência. A sala da ANAC, pelo menos aqui em São Paulo, ela é bem grande e tem local de espera com sofá. Se você quiser levar um livro para estudar lá, fazer simulado, um iPad, não tem problema nenhum e eles vão te orientar certinho o que vocês têm que fazer quando você se apresentar na recepção. Beleza? Então, antecedência. Melhor do que perder e ter que pagar novamente a GRU por uma falta de compromisso, né? Material para o exame. Essa parte da IS fala tudo o que você pode e o que você não pode levar. São permitidos os seguintes materiais: lápis, lapiseira, grafite, lapiseira, borracha, apontador, marca-texto, caneta esferográfica cor azul ou preta. Canetas e lapiseiras não deverão ser fabricadas em corpo de material transparente. Se você chegar lá com uma caneta que não estiver nessas condições, numa lapiseira, ou enfim, que esteja contra qualquer coisa que está falando aqui, eles não vão deixar você entrar na sala com aquilo. Calculadora eletrônica que execute as 4 operações matemáticas básicas: soma, multiplicação, mais percentagem, raiz quadrada, memória. Computador manual de voo ou régua de navegação para qual exame precisar. Enfim, aqui eu recomendo a leitura de todos os candidatos, porque está toda a diretriz de proibição. Se você tentar entrar com um material que não seja permitido e for pego durante o exame, a consequência provavelmente vai ser um gancho da sua prova. Você vai perder a sua prova e você vai ficar um tempo proibido de fazer novamente. Certo? Aqui embaixo falam da identificação do candidato. O que você tem que fazer ao chegar ao local: o candidato deve apresentar o documento de identificação original com foto, o mesmo que você mandou para a marcação da prova, para o agendamento da prova, o RG, e uma foto 3x4 colorida, em papel, que será retida para registros. Caso o candidato realize mais de um exame no mesmo dia, é necessária apenas uma foto. Aí tem uma lista aqui também na IS que fala dos documentos proibidos. Tem uma lida também para você não levar um documento errado e acaba sendo impedido de fazer a prova. Também tem a parte de trajes. Como muitos prédios da ANAC são dentro de outros prédios comerciais, esses prédios geralmente têm condutas, vestimentas, né, específicas para você poder entrar ou não. Então não se recomenda que vá de bermuda, chinelo ou camiseta regata, porque se você for impedido de entrar nesse prédio, você não vai poder fazer sua prova. Vai ter que fazer um outro agendamento. Aqui também fala de uma parte importante, que é a interrupção do exame. Então, em caso de interrupção do exame por problemas de infraestrutura, falta de energia, mau funcionamento dos computadores, o candidato deve aguardar na sala de provas o restabelecimento do sistema. A contagem do tempo do exame será suspensa a partir do movimento da interrupção, ou seja, você não perde o tempo da sua prova. Após o restabelecimento das condições normais, o candidato prossegue com a realização do exame, retomando a contagem do tempo, ou seja, você não é prejudicado na parte de tempo. As questões que já houverem sido respondidas pelo candidato até o momento da interrupção são salvas automaticamente e poderão ser retomadas normalmente após o reinício do exame. Se você teve esse caso de falta de energia, por exemplo, e a energia voltou, você vai ter as questões já respondidas normalmente, não vai precisar fazer tudo de novo. Após 15 minutos de interrupção, será facultado ao candidato reagendar o exame sem o pagamento de uma nova TEFAC,
para qualquer localidade em caráter prioritário. Nesse caso, o candidato será isento das matérias que já tiver atingido o índice mínimo das aprovações antes da interrupção, ou caso já tenha atingido o índice total em todas, será declarado aprovado. Ou seja, você está lá finalizando a sua prova, por exemplo, o último bloco, e a energia cai na 19ª questão, e você já tinha acertado tudo. O sistema vai entender que você já tinha a média para ser aprovado, e você não vai precisar fazer uma nova prova. Ou você tem como escolher se você vai querer fazer uma nova prova, e essa prova não vai ter as matérias que você já foi aprovado. Após 1 hora de interrupção, é obrigatório o reagendamento do exame, nas mesmas condições estabelecidas no item anterior. Ou seja, 1 hora você cancela tudo. Resultados. Existem 3 tipos de resultados possíveis. O aprovado, a aprovação, que vai vir com a sigla APR, o candidato que atingir no mínimo 70% de acertos em cada uma das matérias. Se são 20 questões por matéria, você precisa acertar 14 questões de cada matéria. Tem a condição de segunda época, como expliquei anteriormente, que em exames de 3 ou 4 matérias, ficar reprovado em apenas uma, desde que tenha obtido pelo menos 30% da matéria que foi reprovado. Então, segunda época, você pode fazer novamente só aquela matéria que você ficou. Ok? Apenas uma. O candidato da segunda época deve realizar uma nova inscrição e efetuar o pagamento da TEFAC, correspondente à quantidade de matérias que foi reprovado. A condição de reprovação será considerado reprovado o candidato que obtiver o aproveitamento inferior aos 70%, ou seja, se você acertou 13 em tudo, você está reprovado porque não deu os 70% às 14 mínimas. Eliminação, independente se você já passou ou já acertou tudo no seu exame, praticar qualquer das infrações previstas na IS ou recusar a realizar o procedimento de identificação da ANAC, você está eliminado. A falta será considerado um candidato faltoso aquele que não comparecer à sala ou aquele que chegar fora do horário exigido de antecedência. Também aqueles que estiverem portando os documentos errados, né, não portando os documentos requeridos. Divulgação dos resultados. Se você fez a sua banca hoje, por exemplo, você recebe o resultado na hora. Logo após que você finaliza todas as questões, você encerra a sua prova e aparece, acho que, se não me engano, 4 vezes umas perguntas, se você tem certeza que deseja finalizar a sua prova. Quando você responder a última pergunta, sim, tenho certeza que desejo finalizar a minha prova, vai aparecer a sua condição, aprovado, segunda época ou reprovado. Além desse resultado sair na hora, hoje a ANAC disponibiliza para você enviar os números de acertos para o seu próprio e-mail. E ele é divulgado na própria página da ANAC. O candidato que seja aprovado, o resultado também é disponibilizado nesse link, consultas de CCT, que é a prova, né, o exame teórico. Se você ficar de segunda época, também vai aparecer aqui nas consultas de CCT. Aqui na parte de infrações, também está falando o seu comportamento durante a prova, o que você pode fazer, se você pode se comunicar, o que você pode fazer caso você seja reprovado, as disciplinas e indisciplinas que você tem que tomar durante a prova. Lembrando que lá é um órgão público, então você tem que respeitar, é um lugar respeitoso, é um lugar quieto, e você está fazendo uma prova, não é uma festa. Então aqui está a diretriz de infração que vocês precisam ler para eventualmente não terem nenhuma surpresa. Já finalizando aqui, temos a parte de recursos. O candidato reprovado pode apresentar o recurso por escrito à ANAC num prazo de 30 dias. O que é um recurso? Se você fez a sua prova e teve algum problema com alguma questão, se você teve algum problema com alguma quantidade de acertos de uma determinada matéria, você pode pedir um recurso e expor as suas justificativas no recurso e anexar eventuais fontes de consulta que embasam as suas justificativas e enviar para a ANAC esse recurso, certo? Existe também o recurso quanto ao teor das questões, se você acha que tem uma questão que não está adequada na sua prova. Recursos por não comparecimento, que pode ser justificado por óbito de responsáveis, irmãos, filhos ou pessoas de quem o candidato detém a guarda, cônjuges ou companheiros, quando o óbito ocorrer a menos de 10 dias da data do exame. O atestado médico comprova a impossibilidade do comparecimento do candidato na data do exame. Não será aceito atestado para consulta ou exame médico de rotina, ou atestado de acompanhamento de outra pessoa. Então prestem muita atenção nisso. Um atestado de defesa, ou demais casos em que o candidato não tenha dado causa à sua falta, sujeito, nesses casos, à avaliação e razoabilidade da ANAC. Então, leiam todas essas
esses quesitos de recursos também é bem importante. Reclamações e sugestões que vocês podem fazer para o exame teórico, é só você enviar por e-mail para a ANAC. E por último aqui, as dispensas de exames teóricos. Algumas habilitações que você faz, algumas licenças que você faz a prova, por exemplo, se eu sou piloto comercial de avião e eu quero fazer uma prova de piloto comercial de helicóptero, eu posso ter dispensa de alguns exames. Então eu posso solicitar através da tabela de equivalências. Não é aplicável para o nosso caso de comissário. Aqui embaixo, nas disposições finais, temos a lista de tudo que a gente viu anteriormente. Controle das alterações, o formulário de inscrição, ele também está descrito aqui embaixo. A parte do pagamento, todas as orientações. Então, pessoal, basicamente a IS 003 ela vai ser a sua mãe que vai dar o norte durante o seu agendamento da prova da ANAC. Qualquer dúvida, você também pode entrar em contato com a ANAC através do telefone 163, é só discar 163, e tirar dúvidas sobre o agendamento. Eu espero ter ajudado vocês de uma forma mais simples, tentei comentar bastante coisa aqui, bastante tópico, e espero que todos tenham sucesso nas suas bancas teóricas aí. E qualquer dúvida, quem quiser comentar ou quiser mandar, fica à vontade. Muito obrigado a todos, boa sorte.